Você sabia que se você ganha R$ 6.500, você já é mais rico que 96% do Brasil? Isso significa que você é mais rico do que 205 dos 213 milhões de brasileiros. O Diese calculou que o salário mínimo devia ser exatamente esse aí, 6.500, mas a gente sabe que é só 1.300 e uns quebradinhos. Aliás, só 2% dos brasileiros investem, mesmo ganhando muito menos que esses 6.500. Eu não nasci rico, mas eu também não posso reclamar de quanto que eu ganho, e hoje eu vou te contar 5 maiores decisões, as mais importantes que eu precisei tomar para deixar de ser pobre, e ainda vai ter dica de investimento com simulação, provando que tem aplicação segura e rentável para você aplicar 400 conto por mês e tirar uma renda extra de 4 mil. Eu sou o César Esperandio, esse é o canal Economic, a tradução da economia e dos investimentos, mas o melhor investimento mesmo que você pode fazer hoje é se inscrever aqui no canal se você ainda não conhecia a gente, porque tem dica 3 vezes por semana de investimento seguro e rentável para começar com R$30. Toda quarta é dia de lista que nem essa, e uma das últimas que a gente fez foi os 5 piores investimentos do Tesouro que você não pode fazer esse ano. Tem mais de 20 lá, mas tem uns 5 que a gente acha que não vale a pena não. Dica bônus para quem quer aprender a investir mais rápido é deixar seu like aqui no vídeo. Além de você ajudar a gente, o YouTube vai perceber através do algoritmo que tipo de conteúdo você está querendo assistir e vai começar a recomendar vídeo parecido, inclusive de outros canais muito massa. Assim você aprende a investir logo. Partiu bolar uma ideia aí das 5 principais decisões que eu tive que tomar e me ajudaram a deixar de ser pobre, a ganhar mais, a investir melhor. E aí, investidor, sussa, bora tacar pau em mais um vídeo, que esse eu tô animado, é um assunto que a gente não costuma bolar uma ideia por aqui, contar um pouquinho da minha história. Eu não nasci rico, como eu falei, na verdade eu morei num bairro simples aqui em São Paulo, no começo da minha vida. Eu lembro que nessa época a gente morava de aluguel e só meu pai trabalhava, e ele deu entrada numa casa em leilão lá em Guarulhos, num bairro chamado Inocop. É um bairro de periferia, não era o pior de lá, mas pra complicar a situação da minha família, que já não era lá grande coisa, tinha um invasor nessa casa. Então, por muito tempo, meu pai não sujar o nome, além dele pagar o aluguel e as contas da casa aqui em São Paulo, ele também já tinha dado entrada, esgotado todas as finanças dele na casinha lá em Guarulhos, e também pagava o restante das prestações e a conta, para não as contas de água, luz, etc, para não sujar o nome. Era um invasor que tinha lá, o cara era meio barra pesada lá no bairro, então meu pai teve que se sujeitar a isso. Nessa fase da vida, a situação foi bem apertada. Eu estudei em uma escola pública, que era horrível. Pra quem conhece lá o bairro de Inocop, em Guarulhos, se chamava Antônio Prats. E na hora que passou esse super aperto financeiro, meu pai teve alguns progressos na carreira e ele me colocou, eu e minha irmã, lá em Guarulhos ainda, num bairro lá em Cumbica, perto do aeroporto, para estudar numa escola de bairro mais particular, o que já melhorou muito. Nossa, eu lembro que nessa época eu chorava, inclusive. Eu entrei na quinta série nesse colégio, tenho amigos de lá até hoje, e a molecada já tinha inglês desde o prézinho, e eu, putz, era a primeira vez que eu tinha contato com inglês, não falava nada. Eu sou um merda, meu irmão. Pô, já era uma experiência meio esquisita de sair da quarta série que eu estudava na escola pública com uma galera ali do meu bairro, e só tinha uma professora, e pra quinta série que tinha professor homem, mulher, vários professores, inglês, cara, mas enfim, foi muito legal. Eu lembro que as coisas foram melhorando bem, eu até ajudava em casa financeiramente, pagando uma conta ou outra, mas não era a minha ajuda fundamental para fechar as contas da família. Eu fiz uma faculdade particular e eu lembro que eu fiz questão de pagar tudo sozinho, muito por orgulho mesmo, mas enfim, eu sempre dei muito valor, sempre não, né? Na minha infância, na minha adolescência, eu era meio vagabundo na escola, a gente já vai falar disso. A partir da faculdade eu dei muito valor na educação, isso foi fundamental. Apesar da situação da família ter melhorado bastante, eu nunca tive nada de mão beijada. Também por isso eu tive que pagar pela minha educação. Mas chega de enrolação, essa é uma breve história. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre mim, dá pra acompanhar no Instagram do Economic ou fazer pergunta aqui embaixo, fica à vontade. Então bora tacar pau no que eu acho que foram as 5 maiores decisões, as coisas que eu fiz que me ajudaram a, pessoalmente, deixar de ser pobre e começar a ter um progresso na vida, inclusive falando de investimentos. A primeira coisa que me ajudou a deixar de ser pobre é não ter passivos, não ter gastos antes da hora. Como deu pra perceber, a minha família ela tinha uma situação financeira que era meio apertada e eu aprendi muito com os meus pais a ter um perfil mais poupador. Eles faziam uma economia muito grande em tudo que era possível, inclusive eu lembro que em algumas situações minha mãe me deixou de me levar no mercado porque eu queria uma bolacha recheada e a situação não tava boa pra família e eu chorava e tal. Minhas bolachas.
acha? E eu aprendi desde cedo a economizar. Também por isso, eu demorei muito para ter o meu primeiro carro, falando de evitar gastos desnecessários, de ter passivos antes da hora ideal. Meu sonho de moleque sempre foi ter um carro, principalmente para ter mais liberdade, mais autonomia. A galera da minha idade tinha muito associado a chegar aos 8 anos, ter um carro para começar a sair um pouco mais. Hoje em dia a coisa mudou um pouco. Eu lembro que eu fui ter meu carro lá pros 22 anos, no último semestre da faculdade. Eu não aguentava mais pegar busão, eu já tava no mercado financeiro, eu entrava no trabalho 7 da manhã, 8 da manhã, a maior parte dos dias, ia de metrozão. E aí eu chegava em casa só lá depois da meia-noite. É a realidade de quase todo mundo. E no último semestre da faculdade eu tava cansado. Só que eu já tinha juntado uma graninha, esse era o meu segundo estágio. Tava ganhando relativamente bem. E também tinha esse meu perfil poupador. E já tinha grana pra comprar um carro usadinho à vista. Só que aí eu colei no meu pai, ele tinha um Corsinha. Falei, pai, você não quer me vender esse carro aí não? Eu já tenho a grana pra pagar ele à vista. Só que se der qualquer problema, furar um pneu, eu não vou ter de onde tirar. Eu vou ficar sem reserva de emergência. Você não me dá um desconto? E aí esse desconto eu te pago assim que eu me formar dali 6 meses. Eu já tinha trocado ideia com meu chefe, eu sabia, eu tinha muita firmeza de que ia ser registrado. Ele topou e assim eu fiz. E mesmo assim, eu acho que os gastos começaram a ficar grandes demais e chegou numa altura eu resolvi me livrar dele. Eu fiquei sem carro por alguns anos. Eu lembro que eu já estava trabalhando numa experiência depois dessa, eu estava trabalhando lá no Banco Safra. E só agora que eu voltei a ter carro de novo e olha, nem dá pra falar tão bem que é um mega carro, porque eu herdei um Uno 94 e é esse carro que eu uso pra ir pra cima e pra baixo, mas nem uso tanto assim. Eu vou no mercado quando tem que carregar mais peso e via de regra eu ando mais a pé e de bicicleta mesmo. O que é brabo. Aliás, ter evitado comprar um carro aos meus 18 anos, ter entrado num financiamento, ter assumido os gastos de um carro fez toda a diferença. Inclusive faz até hoje, porque esse carro que eu tenho hoje, um Uno velho, ele não paga IPVA, não paga seguro. E eu vou te mostrar provando aqui, fazendo umas contas. Vamos supor que você adquire um carro de 50 mil reais, eu nem tô falando aí dos 50 pau que você vai ter que desembolsar ou financiar. Um seguro por ano de um carro de 50 pau sairia pra mim, pro meu perfil da região que eu moro, uns 4 mil reais. Isso dá 8% do valor do carro todo santo ano. E se você for mensalizar, isso chega em 333 reais por mês. E PVA, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro é 4% do valor do carro, sairia 2 pau por ano, 4% do valor do carro, equivalente a 167 reais por mês. De combustível eu fiz as contas aí, considerando que você vai rodar uns 1.500 km por mês, isso daria uns 10 mil reais por ano. Pasme, se você não fez a conta, tudo isso é equivalente a 20% do valor do carro de 50 mil reais, equivalente a 833 reais por mês. Quando eu tinha meu último carro, já era mais ou menos isso que eu gastava mesmo, e olha que a gasolina tava mais barata, mas meu carro era meio gastão, tava ali com o combustível desregulado. Estacionamento, como eu tinha que alugar uma vaga, são uns 250 reais por mês, dá uns 3 mil reais por ano, e é equivalente a 6% do valor do carro. De manutenção, considerando só as de rotina como troca de óleo, isso dá uns 2.500 reais por ano, 5% do valor do carro, que dá uns 208 reais por mês. Sem contar a depreciação, né? Um veículo aí costuma perder 12% do seu valor todo ano, o que nesse caso daria 6 mil reais ou equivalente a 500 conto por mês. Eu fiz as contas e somando tudo isso aí, você ia gastar por ano com esse carro de 50 pau, 27.500. É mais da metade, 55% do valor do carro que você gasta para manter ele por ano. Isso dá uns 2.300, um pouquinho menos que isso por mês, o que é equivalente a 5% do valor do carro. É um custo alto pra caramba. Isso sem contar o custo de oportunidade, né? E se você investir esses 50 mil reais, considerando um rendimento bem baixo para os padrões de hoje, 6% ao ano, esses 50 pau iam render 3 mil reais por ano, equivalente a 250 pau por mês, mas eu nem botei isso na conta. Aliás, vale dizer que nessa minha conta eu também não considerei um financiamento, né? Sempre vale a pena você evitar um financiamento se for possível, porque os juros não são baratos e essa conta aí de cálculo que eu considerei aí por ano e por mês ia subir e não ia ser pouco. Agora vem a simulação que eu comentei, mas antes disso eu queria jogar aqui um código secreto pra quem é Econoiker raiz comentar rico com Econoiker. Deixa aí seu comentário e já deixa seu recado aí pra gente, que a gente não só lê como responde todo mundo. Ah, mas todo esse esforço aí não vale a pena não, Cezinha. Deixar de ter carro, onde já se viu? Um troço da hora, meu. Se você acha que não vale a pena, eu vou fazer uma simulação rápida aqui no Tesouro Direto, considerando um investimento no Tesouro Renda Mais. Vou colocar aqui que eu tenho 30 anos e quero me aposentar com 60, com uma renda extra mensal
de 4 mil reais. Considerando que eu tenho 10 mil reais para investir, você pode colocar o valor que você quiser. Ele tá sugerindo aqui esse Tesouro Renda Mais 2050, que tá rendendo IPCA mais 5,95% ao ano. Eu teria que investir 365 reais por mês para lá na frente ter essa renda extra de 4 mil reais por mês. Eu fiz as contas, 365,90 vezes 12 vezes 30 anos, que é o tempo que você vai investir, dá 131.700 de aplicação que você vai fazer. Agora, se eu pegar os 4 mil reais que eu vou receber por 20 anos de renda extra, isso dá o equivalente a 960 pau. É mais de 800 mil de lucro. Lembrando que isso é sempre corrigido pela inflação. Se daqui até você começar a receber sua renda extra, a inflação fizer o preço das coisas dobrar, esses 4 mil reais que você está planejando receber de renda extra vão virar 8 mil. Esse é o efeito do Tesouro Renda Mais corrigido pela inflação. Me diz se vale a pena um esforço de evitar ter gastos desnecessários, ter passivos que geram custos, porque você pode estar investindo, você pode juntar grana para comprar o carro à vista, você pode optar por não ter carro, como eu fiz por muito tempo. Tudo bem que o Tesouro Renda Mais ele é pensado por um investimento mais para médio e longo prazo, para você ter uma renda extra lá na frente, mas nesse vídeo aqui em cima, pensando naqueles que estão montando a reserva de emergência, a gente separou 3 investimentos que rendem mais que a Selic. Faz parte da nossa playlist só de vídeo de tesouro direto e renda fixa rentáveis. Vale a pena você dar uma olhada. Segunda coisa que eu fiz que me ajudou a deixar de ser pobre foi sair da casa dos meus pais, e eu confesso que isso é meio contra-intuitivo. Como assim? Você saiu das casas dos seus pais, que você não precisava pagar todas as contas, que você não tinha tanto gasto assim, pra ir morar sozinho, ter que pagar aluguel, ter que assumir todas as contas. Morar com os pais é de fato um período que você consegue reduzir vários custos, mesmo pra quem precisa ajudar bastante em casa, porque tem mais gente dividindo as contas. Pra quem é um pouco mais privilegiado, às vezes você não precisa gastar nada. E essa é uma fase muito interessante para acumular um patrimônio considerável nessa fase que vai te ajudar no momento seguinte. Dá para você juntar dinheiro, cuidar mais de você, dá para até pagar alguns cursos se for o caso, mas a gente já fala disso. Em contrapartida, vai faltar um amadurecimento de se virar sozinho, que com certeza foi crucial para me levar mais longe. Eu lembro que eu saí de casa até meio tarde, eu já tinha uns 26 ou 27 anos, comecei a me virar, pagar o aluguel sozinho, pagar todas as contas, e essa foi uma fase que me fez me tornar muito mais protagonista da minha própria vida, inclusive em relação a ganhar dinheiro, não só a cuidar, a gerenciar melhor minha grana, porque tem que economizar ali, tem que economizar aqui, não dá pra deixar a luz acesa à toa, tô pagando o estacionamento do carro e nem tô usando ele direito, vamos vender e cortar os dois gastos de uma vez, mas me ajudou a, ter mais gana, falar, cara, agora é comigo, eu preciso correr atrás, eu preciso crescer na carreira, e de fato isso teve um reflexo muito importante. Eu consegui de fato progredir mais rápido na carreira depois que eu fui morar sozinho. Eu acho que foi uma virada de chave super importante. Eu lembro, inclusive, quando eu deixei de morar no meu primeiro apartamento e eu parei pra refletir, eu tava desmontando o último móvel, falei, caraca, cara, aqui eu vim morar sozinho, foi a primeira vez, eu comecei a namorar sério pela primeira vez naquele AP, eu troquei de trampo, resolvi largar o banco e me dedicar só à economia, que foi uma fase de muitos desafios, e com certeza essa coisa simples de, agora é comigo, eu vou morar sozinho, me ajudou a virar essa chavinha e ir mais longe. Eu não sei se você concorda comigo, mas pra mim esse foi um dos momentos importantes que me fizeram amadurecer e ir mais longe e ganhar mais dinheiro mesmo. Mudar essa mentalidade de deixar de ser pobre e começar a focar em correr mais atrás das coisas. Claro que eu investi menos nessa fase do que eu investia antes, mas até certo ponto. A hora que eu comecei a ganhar mais, que eu fui promovido, aí a coisa virou e eu comecei a juntar mais grana, inclusive, do que antes, investir melhor, fui amadurecendo em vários aspectos da vida nessa fase. É lógico que eu também conheci muita gente que foi muito bem sucedida ainda morando com os pais. Eu tenho até um caso de um amigo meu que virou CFO e morava com os pais até ontem, por exemplo. Então isso não é tão determinante, mas pra mim ajudou bastante. Terceira postura que eu precisei tomar pra deixar de ser pobre foi começar a investir em mim mesmo. E esse é um negócio engraçado porque muita gente vê investir em si mesmo como um gasto. E ele pode ser interpretado dessa maneira, mas não necessariamente. Eu tô falando aqui de educação formal, as hard skills que a galera adora falar no mercado financeiro, como aprender inglês, fazer uma pós-graduação que eu fiz em 2009, uma pós-graduação de planejamento financeiro. Eu confesso que durante o colégio eu fui meio vagabundo, mas da facul em diante eu peguei firme e inclusive fui 2 vezes o melhor aluno da turma, e depois disso eu comecei a me dedicar bastante, mas não é só investir em si em educação formal, porque hoje inclusive eu até estudo de maneira mais autônoma. Eu tô fazendo um curso agora do INSPER com a B3 de mercado financeiro, mas eu estudo muito de maneira rotineira, coisas que eu tô afim. Vou estudar autoconhecimento, vou pegar um livro aqui, vou dar uma lida, tem muita coisa que dá
dá pra fazer, isso é investir em si, mesmo que isso demande uma fatia aí do seu orçamento. Eu paguei inglês por algum tempo, eu paguei pós-graduação por algum tempo. Tem outros gastos que inclusive não são de cursos que eu acho que vale muito a pena se você tem a oportunidade. Fazer terapia me ajudou bastante, não é um troço barato. Fazer atividade física de uma maneira que me torne mais saudável, às vezes gastar um pouquinho mais pra fazer uma alimentação melhor. Tudo isso sem muita intenção profissional, são experiências que se somam e eu acho que trazem insights criativos. Putz, eu tô lendo um negócio que não tem nada a ver com finanças, não tem nada a ver com a minha carreira, fiz um curso recentemente de culinária, cara, isso dá um refresh na cabeça. Tenho novas ideias e com certeza isso ajuda às vezes eu escrever um roteiro, me ajuda a ter uma argumentação, uma conversa mais criativa com uma pessoa que eu tô fazendo negócio e tá me ajudando a ir mais longe. Então investir em si próprio, que não necessariamente é só educação formal, não é só coisa chata que você tem que estudar, vai te ajudar a ir mais longe e sem dúvida foi uma decisão crucial que precisei tomar para me ajudar a deixar de ser pobre. Eu vi inclusive um vídeo do Raul Seno, investidor sardinha, que me inspirou a fazer esse vídeo aqui. Eu lembro que ele fala que não tem muita mágica, você tem que se empenhar e trabalhar bastante em detrimento do seu equilíbrio nas demais esferas. Eu concordo que em algum período você vai ter que trabalhar mais, eu passei por isso, já em alguns momentos eu tive que trabalhar bastante, dormir um pouco menos, em detrimento de outras esferas da minha vida, mas pra mim isso não é muito sustentável. Eu acho que o momento ideal pra mim eu atingi agora, que eu consigo fazer uma atividade física, consigo cuidar da minha saúde mental, consigo cuidar dos meus relacionamentos e também trabalhar. O que acontece pra mim é que a hora que as coisas estão mais engrenadas, trabalhando em mais equilíbrio, o meu desempenho profissional é melhor, eu ganho mais dinheiro fazendo isso. Quando eu não tô com as coisas equilibradas, que eu só quero trabalhar e às vezes isso acontece, a minha performance profissional cai pra caramba e como meu salário é totalmente variável, isso pega direto no bolso. Pra mim, equilíbrio é fundamental. Quarta coisa que eu fiz e foi fundamental pra eu deixar de ser pobre, pra eu ganhar mais dinheiro, foi me cercar de pessoas melhores que eu. É um papinho clichê, mas é verdade. Cerque-se de pessoas melhores que você. É muito mais confortável, muito mais prazeroso você ser o cara mais esperto, o mais bem sucedido, o melhor do seu grupo de amigos, mas não é assim que você vai evoluir. Eu sempre trabalhei em lugar com gente muito pica. Eu trabalhei no mercado financeiro, na LCA Consultores, no Safras, tinha gente muito inteligente que fez mestrado fora do país e foi justamente isso que fez eu aprender muito mais rápido. Eu olhava pra galera e falava, caraca bicho, essa galera é muito boa. Eu aprendia muito com eles. Em casa hoje, por exemplo, eu racho a pé com mais dois amigos, um é muito baladeiro e o outro não é lá muito da atividade física. Os dois se deram muito bem, cada um na sua profissão, mas honestamente eu sinto uma dificuldade de manter uma rotina de treino e de disciplina, inclusive, de não ser tão festeiro morando com eles. É aquele papo de que você é a média das pessoas que te circundam. Não é que você precisa deixar de ter os amigos que você tem. Eu vou continuar sendo amigo deles pra sempre, inclusive eles me inspiram muito, cada um na sua profissão, só que hoje eu já tô buscando me cercar de maneira mais próxima de pessoas que têm mais afinidade com o que eu tô buscando no momento, uma vida mais saudável, dormir mais no horário, trabalhar de uma maneira mais disciplinada, e isso fez muito sentido pra mim em vários momentos da vida, inclusive agora é um momento de virada de chavinha, eu tô me mudando daqui, mas ó, vou ser amigo desses caras aí pra sempre. Tão fofinho. A quinta coisa que eu fiz e foi fundamental pra deixar de ser pobre, eu demorei pra fazer, é assumir a minha ignorância. Não ter medo de dizer não sei, ser mais humilde intelectualmente realmente. Eu lembro que no início da minha carreira, eu era estagiário, depois eu virei júnior e eu parecia que eu sentia vergonha de falar, putz, eu não sei. Alguém me pedia pra fazer um negócio e eu não falava, eu ia lá, quebrava a cabeça, demorava uma vida pra aprender a fazer aquilo, sendo que seria muito mais produtivo pra mim. Eu falo, putz, cara, não sei fazer isso, mas eu tô muito afim de aprender. Inclusive esse conselho eu dou pra todo mundo que tá mais em início de carreira no mercado financeiro, pra qualquer outra área, na verdade, que você vai progredir muito mais rápido. Além de você mostrar pra galera que você é humilde, fala, cara, eu não sei, tô mega afim de aprender, me ensina isso aí, você vai de fato evoluir mais rápido na carreira. E isso significa promoção, você ganhar mais dinheiro, aumentar seu salário mais rápido. Eu sei que vai ter alguns momentos que você vai ter um chefe meio trouxa que vai te olhar torto por isso, tipo, nossa, você já devia saber isso aí. Mas ignora, esses babacas não vão chegar muito longe e honestamente você vai ter que lidar com gente trouxa ao longo da sua vida o tempo todo. Se você for se preocupar com isso o tempo todo, você vai puxar um freio de mão no seu progresso e realmente se eu tivesse me ligado disso mais cedo, eu teria ido muito mais longe. Hoje eu participo de reuniões com gente muito pica e quando eu não sei do que eles estão falando, eu vou lá e pergunto. Já teve gente que inclusive me elogiou por isso, falou, cara, eu gosto disso em você, que você, quando não sabe uma coisa, fala que não sabe. E aí a reunião flui, aí a coisa vai adiante. Pessoalmente eu aprendo mais rápido em vez de ficar quebrando a cabeça desnecessariamente
automaticamente depois, meu dia é mais produtivo, o dia da outra pessoa é mais produtivo, e eu tenho certeza que isso ajuda a ir mais longe. Já falei demais, eu sei que às vezes a gente quer dinheiro no curto prazo, e por isso eu vou passar a bola pra Yo, que mostrou como ganhar de 5 a 100 mil reais, 5 mil reais a 100 mil reais num único ano, e tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Aqui embaixo tem um vídeo que a gente trocou uma ideia ao vivo com os membros do canal, de onde investir agora que estão falando que a Selic vai cair. Clica aí pra ver. Já deixou seu like nesse vídeo? Então clica nessa bolinha, você vai se inscrever aqui, nunca mais vai perder dica de investimento seguro e rentável.